Você apareceu, né? Tudo bem aí? Hoje vocês apareceram? Muito bem. E aí, tudo bem? Giovana. A Gi. O Lucas tá aí também assistindo? Tá aí também? Olá. Quem tá aí? Fala pra tia Karen. Não? Ei, Lulu. Tudo bem? Então tá bom. Aqui também tá tudo bem. Muito calor, né? Pra variar. Hoje nós vamos ouvir o livro Cordeiro. Vamos continuar, né? Ah, é? Só na hora dele andar de bike? Muda a hora de andar de bike, ué. Só mudar a hora de andar de bike. Nós vamos ler o capítulo 6, né? Capítulo 6 é o plano de resgate. Hoje nós vamos descobrir qual foi o plano de resgate que Deus tinha para Adão e Eva, né? Que ele falou que ele tinha um plano e ele não tinha ainda contado todo o plano. Então, hoje nós vamos ver que plano é esse, tá bom? Oi, pai. E Giovana. Então, vamos lá. Deus criou o mundo para ser um lugar perfeito. Mas quando Adão e Eva decidiram que não queriam mais confiar em Deus, o mundo perfeito foi estragado. Tornou-se um lugar de pecado. A Bíblia nos fala que o pecado é o causador da morte. O pecado sempre traz muita tristeza. Mas então, Deus deu a Adão e Eva boas notícias de verdade. Ele tinha um plano de resgate. Um dia, enviaria um Salvador para salvar as pessoas de todas as coisas más que aconteceram por causa do pecado. Ele livraria as pessoas de estar do lado de Satanás. Poderiam estar do lado de Deus novamente. Deus disse que o Salvador salvaria as pessoas da segunda morte. Se as pessoas crescem em Deus, confiando que aquilo que ele disse é verdade, então ele as faria perfeitas. Somente pessoas perfeitas podem viver em um céu perfeito. Lembram aqui, né? Adão e Eva tristes. Aí depois o avô pedindo para João confiar nele.
E aqui, Adão e Eva, quando Deus disse que tinha um plano. Mas ainda havia um grande problema. Deus não podia tornar Adão e Eva perfeitos e deixá-los ir para o céu, sem fazer algo sobre o pecado deles. Deus não podia deixar o pecado sem castigo, né? Lembra lá no começo que a gente aprendeu que todo pecado tem um castigo, né? Tem uma consequência. Adão e Eva tinham desobedecido a Deus. Ficaram do lado de Satanás. Adão e Eva tinham pecado. Deus não podia fazer de conta que isto jamais tivesse acontecido. Não seria justo nem correto, pois todo erro deve ser castigado. Mas como Deus castigaria o pecado de Adão e Eva sem castigá-los? Esta é uma pergunta muito importante. Assim como Adão e Eva precisavam ser castigados, nós também precisamos. Todos os meninos e meninas, todas as mães e pais, todos os que nasceram neste mundo fazem coisas erradas. Todos pecamos. Somos como Adão e Eva. Todos precisam saber como Deus pode castigar o pecado sem castigar as pessoas. Então, Deus ele castiga o pecado, né? O Adão e Eva pegando o fruto, eles comendo. Aqui o menino, né, fazendo a maldade com a menina. Então, Deus precisava castigar o pecado. Por isso, Deus explicou um pouco mais sobre o seu plano, sendo que as pessoas não compreenderam quando o pecado era mau. Deus mandou que fizessem algo que as ajudaria a entender. Isso mostraria a elas como o pecado seria castigado sem que as pessoas fossem castigadas. Deus mandou que pegassem um animal, um cordeiro. O cordeiro deveria ser macho, não poderia ter nada de errado com ele. Não poderia ser doente ou aleijado e sua lã não poderia estar caindo. Deveria ser perfeito. Deveriam trazer o cordeiro a um altar, um lugar de morte. Aquele que trouxesse o cordeiro deveria colocar sua mão sobre sua cabeça. Deus disse que se fizesse assim, ele olharia para o homem como se todo o pecado dele fosse colocado sobre o cordeiro. Que interessante, né? Olha, levava o cordeiro até o altar, colocava a sua mão sobre a cabeça do cordeiro e passava o seu pecado para o cordeiro. E aí quem morria era o cordeiro. Ele morria no lugar da pessoa que estava em pecado. Mas agora, algo muito triste tinha de acontecer. Você se lembra como a morte veio ao mundo por causa do pecado? Então, sendo que o cordeiro agora carregava o pecado do homem, então deveria morrer. O homem que trazia o cordeiro deveria matá-lo. Isso ajudava as pessoas a verem que era o pecado delas que estava matando o cordeiro. Deus mandava as pessoas fazerem isso para que entendessem o seu plano de castigar o pecado sem castigar
as pessoas. O cordeiro era castigado em vez do homem. O homem fazia o que Deus disse porque confiava em Deus. Ele cria que o cordeiro era castigado em seu lugar. Quando o homem morresse, Deus o faria perfeito e poderia morar no céu. Você não está feliz porque Deus teve um plano? É uma das muitas maneiras de mostrar-nos que nos ama. Olha aqui, ó, o cordeiro sendo sacrificado por aquele que tinha o pecado, né? Então, ele colocava a mão na cabeça do cordeiro e o cordeiro morria no lugar dele. Esse era o plano de Deus, né? O que vocês acham desse plano de Deus? Ó. Então, o cordeiro era sacrificado no lugar do homem. Então, esse era o plano de Deus para o homem. E aí, o que vocês acharam sobre o plano de Deus, o plano de resgate para o homem? Muito interessante, né? Deus não deixou com que o homem ficasse sem o castigo, sem a sua punição, né? Porque ele precisava, quando o homem morresse, Deus o faria perfeito e poderia morar no céu. Certo? Peraí só um pouquinho. Aí. Agora nós temos o capítulo 7. Como o nosso capítulo 6 ele é curtinho, a tia Karen vai contar também o capítulo 7, com esse plano de resgate na mente, né? Acabou, que o 6 ele é curtinho, é para nos contar o plano de resgate de Deus, que era do cordeiro que morreria no lugar do homem. E o capítulo 7 é sobre o certo e o errado. Então, eu vou contar o 7 também, para a gente aprender sobre o que é certo e o que é errado, tá bom? Se vocês quiserem continuar aí. Quando Deus fez o mundo, este era um lugar perfeito. Mas então Adão e Eva desobedeceram a Deus, ficaram do lado de Satanás. O mundo mudou e se tornou um lugar de pecado e morte. A Bíblia diz que a morte aconteceu por causa do pecado. Deus amava Adão e Eva. Ele ama todas as pessoas. Ele não queria que as pessoas fossem castigadas por causa de seus pecados. Então, Deus prometeu que um dia enviaria um Salvador. Qualquer um que quisesse ser salvo da tristeza que o pecado traz, podia ser resgatado. O Salvador podia salvá-lo até mesmo da segunda morte. Tudo o que precisava fazer era confiar em Deus. Então, ele o faria perfeito para que vivesse para sempre no céu. Estas eram ótimas notícias. Então, aqui a gente recapitulando novamente o que aconteceu e o plano de Deus. Mas Deus não podia ignorar o pecado das pessoas e fazer de conta que nunca tivesse acontecido. Todo erro ainda devia ser castigado. Por isso,
Deus mandou que fizessem algo que os ajudaria a entender o seu plano de castigar o pecado sem castigar o pecador. Deus mandou que as pessoas trouxessem um cordeiro macho e perfeito a um altar. Aquele que trazia o cordeiro colocava sua mão sobre a cabeça do animal, mostrando que seu pecado estava sendo colocado sobre ele. Era como se todo o pecado fosse transferido do homem para o cordeiro, sendo que agora o cordeiro carregava todos os pecados do homem. O homem ficava sem pecado. Era como se fosse perfeito. E sabe de uma coisa? Pessoas perfeitas podem morar com um Deus perfeito em sua casa perfeita. Olha que plano ótimo do nosso Deus, né? O cordeiro carregava o pecado. E aí o homem não tinha mais pecado. Era como se ele fosse perfeito novamente. Mas você se lembra como todo pecado devia ser castigado? Sendo que o cordeiro agora carregava o pecado do homem, devia morrer. Isto porque a morte é o castigo pelo pecado. O cordeiro morria no lugar do homem. O cordeiro era castigado em vez do homem. Então, o pecado, pegaram o fruto, menino fazendo a coisa errada, né? E aqui o cordeiro morrendo no lugar daqueles que haviam pecado. Mas algumas pessoas não creram no plano de Deus. Até diziam aos outros que o plano de Deus não podia estar certo. A ideia de confiar em Deus para se tornarem perfeitas era muito simples. Achavam que era necessário fazer mais alguma coisa. Por isso, fizeram o seu próprio plano. Fizeram suas próprias regras. Disseram que se fizessem mais coisas boas do que coisas ruins, então Deus ficaria feliz. Se fossem bons e fizessem o certo, então seriam bons o bastante para morarem no céu. Mas sabe, essas pessoas não compreendiam o quanto teriam de ser boas para viver com Deus em seu perfeito céu. Então, não acreditavam, no plano de Deus, porque era muito fácil pegar um cordeiro, matar, passar o pecado para ele, e matar o cordeiro. Então nós precisamos fazer algo mais, precisamos fazer coisas boas. Mas coisas boas não salva, Só teria que fazer mais e mais e mais e mais coisas boas. Então Deus explicou algumas coisas. Ele disse que se roubassem alguma coisa, mesmo que fosse só um pouco, não seriam bons o suficiente para irem para o céu. Deus disse a eles que se amassem as coisas, como dinheiro ou objetos, mais do que a Ele, então não seriam perfeitos. Ele disse que se ficassem com raiva, seria pecado. Se dissessem uma mentira, mesmo uma mentirinha, então não seriam perfeitos. Era pecado falar mentiras. Deus disse que se respondessem mal ao pai ou à mãe, mesmo que fosse só uma vez, não seriam mais perfeitos. Somente pessoas perfeitas podem viver com um Deus perfeito. Olha aqui, os 10 mandamentos, que a gente conhece. Então, as pessoas achavam que elas deveriam ser boas,
porque o plano de Deus era muito simples, então nós devemos ser bons. E aí Deus explicou, se você roubar, mesmo que seja pouco, se você amar as coisas mais do que a Deus, se ficar com raiva, se disser uma mentira, se responder mal ao pai ou à mãe, já estão pecando. Então, não seriam perfeitas, não podiam viver com Deus. No total, Deus deu 10 regras às pessoas. Elas foram chamadas os 10 mandamentos. Para que ninguém se esquecesse de seus mandamentos, o Senhor escreveu as regras sobre 2 pedras lisas chamadas tábuas. Por serem escritas sobre pedra, ninguém podia acrescentar nada às suas regras ou riscá-las. As regras de Deus nunca mudam. O Senhor deu as tábuas de pedras ao homem por meio de Moisés. Ele deveria mostrar a todas as pessoas o que Deus escreveu. Todos precisavam entender que não importava o quanto tentassem, eles jamais obedeceriam às 10 regras de Deus perfeitamente. Jamais seriam bons o bastantes para morar com Deus. Eram pecadores. Não podiam se salvar do castigo que os seus pecados mereciam. Precisavam de um Salvador. Precisavam de um Cordeiro. Então, Deus mandando os 10 mandamentos, né, através de Moisés, que eles nunca conseguiriam cumprir os 10 mandamentos, que eles precisariam de um Salvador e de um Cordeiro. Então, às vezes a gente acha que nós conseguimos fazer, né? Que nós conseguimos fazer do nosso jeito, que nós damos um jeito, né? E não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Cordeiro. Precisamos que alguém morra pelo nosso pecado, né? E isso é o que Deus quer que nós aprendamos, que não importa o que nós façamos, nós nunca conseguiremos fazer tudo e obedecer tudo, todas as regras que Deus deixou para que a gente cumprisse. Amém? Então, estes foram os 2 capítulos que nós aprendemos, né? O capítulo 6, nós ouvimos sobre o plano de resgate. Qual foi o plano de resgate? Que todo pecado deveria ser castigado. Tem nada não, Eliane. Depois vocês assistem, tá? Beijo pra vocês. Depois vai ficar aí salvo, aí vocês assistem. Então, tem o plano de resgate, que deveria ter um cordeiro, e todo que tivesse o pecado, colocava sua mão na cabeça do cordeiro, o pecado era passado para o cordeiro, e aí o que tinha que acontecer? O cordeiro tinha que ser morto, o sangue tinha que ser derramado, e aquela pessoa era como se ela ficasse perfeita novamente. Só que aí o que as pessoas fizeram? Acharam que sabia mais de Deus, né? E que era muito fácil, né? Só isso, colocar a mão na cabeça do cordeiro, matar o cordeiro e eu estou perdoada. Ah, não deve ser tão simples assim. E eles criaram suas próprias regras. Acharam que eles conseguiam fazer mais coisas boas, se eles fizessem muitas coisas boas, então eles seriam salvos. Mas foi o que Deus disse. Nada do que vocês fizerem será suficiente para serem perfeitos, porque sempre estarão pecando. Então, alguém precisava morrer. O sangue precisava ser derramado. Amém? Então, essas foram as 2 histórias de hoje que nós
aprendemos. Espero que vocês tenham aprendido sobre o resgate, né, de Deus. E segunda-feira nós vamos aprender o capítulo 8, que é um capítulo muito lindo, que fala sobre o Salvador prometido. Nós vamos aprender sobre esse Salvador que Deus prometeu lá no início para Adão e Eva, que viria nos salvar e nos resgatar. O nosso Cordeiro. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa antes da gente ir embora, da gente terminar? Se quiserem falar alguma coisa ou perguntar, pode falar. Amanhã não, domingo a tia Karen tem que descansar um pouquinho. Tem a história no YouTube, tá? De manhã e à noite. A tia Karen contou uma história muito linda, bem diferente para vocês também, sobre a Páscoa. Tem 2 convidados lá especiais que a tia Karen chamou. Então, assistam, tá? Que a gente vai colocar uma de manhã e a outra à noite, como todo domingo a gente faz, tá? E aí, segunda-feira, a gente volta no mesmo horário, às 6 horas, para o capítulo 8 do nosso livro O Cordeiro, tá bom? Certinho? Então, ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta, nem falar nada? Então, a tia Karen vai terminar por aqui, tá? Um beijinho para vocês. Obrigada por todos vocês que participaram hoje. Hoje a tia Karen não conseguiu avisar que ia contar a história. Então, nós tivemos poucas pessoas, mas não tem nada. Foi muito bom, do mesmo jeito, ter vocês aqui e contar para vocês a história. Tá? Obrigada. Um beijão. Tô com saudade de todos vocês. E até segunda-feira. Não esquece de assistir o vídeo lá no YouTube, Tia Karen Conta. Compartilhar, marcar os amigos, tá bom? E curtir o videozinho da Tia Karen. Vovô quer ver o Bolt? Eu nem sei cadê o Bolt. Acho que ele tá pra lá dormindo, que a gente acabou de passear com ele e uns cachorros deram uma corrida atrás dele, ele correndo atrás dos cachorros. Peraí que eu vou ver se eu consigo pegar ele. Só um minutinho. Aqui eu! Oiê! Oi, vovô! O vovô quer ver o Bolt! Oi, oi, oi! Tava nanando, descansando, tava cansados. Oi. Oi, gente. Pronto, mataram a saudade? Beijo pra vocês. Ai, ai. Então, tchau, tchau. Até segunda, tá? Beijo.